companheiros, boa noite. Meu nome é Rita Martins e eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e hoje nós vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, eu convido a todos a fazermos uma prece. Senhor Jesus, amigo querido de todas as horas, Teresa d'Ávila, patronesse de nossa casa, Ubirajara, Rafael e Francisco e toda essa pleiade de espíritos que, em nome de Jesus e em nome de Deus, conduzem essa casa espírita. Pedimos a proteção, o amparo, o sustento, a direção do estudo da noite de hoje, para que possamos ser úteis de alguma forma através do Evangelho de Jesus. Fica conosco, Senhor Jesus, nos envolva na sua luz. Abençoa-nos para que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Hoje nós estudaremos o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, o item 14, que fala do perdão das ofensas. Quem assina esse item é o Espírito Simeão. E ele começa o item 14 com a pergunta que Pedro faz a Jesus. Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes perdoarei meu irmão? E a resposta de Jesus é surpreendente, como a grande maioria de suas respostas. Vós lhes perdoareis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E algumas pessoas, elas ficam presas à letra e provavelmente devem ter feito a conta, a multiplicação de 7 vezes 70 para saber quantas vezes devemos perdoar. Mas Simeão lembra-nos da continuidade da resposta de Jesus a Pedro. E Jesus diz para Pedro: tu perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. E com essa afirmativa fica claro que devemos perdoar aos nossos irmãos indefinidamente. Como o próprio Simeão nos fala no item 14, os ensinos de Jesus, eles impressionam a nossa inteligência e ao mesmo tempo devem tocar o nosso coração. E talvez muitos devem achar incoerente, essa partilha de impressionar a inteligência e tocar o coração. Na verdade, não é uma partilha, é uma comunhão, de impressionar a inteligência e de tocar o coração. Na continuidade da resposta, Jesus diz para Pedro, e naturalmente Jesus está dizendo para todos nós, que nós devemos aprender o esquecimento de nós mesmos. E muitos podem achar que é uma incoerência de Jesus. Mas, na verdade, não é incoerência. Ele é muito coerente, por quê? Porque Jesus nos conhece profundamente. E quando ele pede para que a gente esqueça de nós mesmos, é porque nós nos ofendemos facilmente com várias situações, com várias falas, com vários relacionamentos, com várias trocas. Mas por que nós nos ofendemos? Porque nós nos consideramos superiores ao que realmente somos. Nós nos colocamos acima dos nossos semelhantes em relação a várias situações, em relação à inteligência, em relação ao raciocínio, em relação à posição que ocupamos em determinadas áreas. Então, quando ele pede para que a gente esqueça de nós mesmos, é para que nós nos coloquemos no mesmo degrau, para que nós nos coloquemos ao lado dos nossos semelhantes e algumas vezes até nos coloquemos abaixo desses semelhantes. E quando nós nos posicionamos dessa maneira, os ataques e as injúrias que possam vir dos relacionamentos que nós mantemos dentro da nossa casa, na casa espírita, na rua, no trabalho, na escola, em qualquer lugar em que nós nos relacionamos com o outro, nós vamos nos tornar invulneráveis, porque mantendo-nos ao lado dos semelhantes ou um pouquinho abaixo, nada do que vier deles nos vai ofender. E aí nós lembramos, de uma
célere frase que às vezes usamos quando somos contrariados ou quando nos impedem de fazer alguma coisa que queremos ou de seguir no caminho que queremos. Você sabe com quem está falando? Pois é. Então, Jesus quer que nós nos sintamos invulneráveis em relação a essas situações. E nós seremos mais felizes, porque não nos sentiremos ofendidos. E nesse caminhar, nesse processo, nós vamos também promover a nossa saúde. No texto, Simeão ele nos adverte, nos lembra de uma coisa muito importante. Qual de nós nunca precisou do perdão do próximo, do perdão daqueles que caminham conosco e do perdão de Deus? Porque os relacionamentos, eles promovem uma via de mão dupla. Ora nós ofendemos, ora nós somos ofendidos. Então é importante essa questão de nos esquecermos, porque quando isso acontece, os outros às vezes se surpreendem com a nossa resposta ou muitas das vezes com o nosso silêncio. E isso faz com que eles reflitam e pensem se nessa posição nós estaremos sendo mais felizes, se nós estaremos promovendo mais a nossa saúde e seguindo de uma forma muito melhor do que quando nós nos sentimos agredidos, quando nós nos sentimos ofendidos. E quando a gente fala em promoção da saúde, quando a gente fala que o perdão promove a saúde, os próprios cientistas já demonstram isso há muito tempo, que as atitudes do ser pensante, que nós sabemos que o ser pensante é o espírito imortal, tem ação direta sobre o nosso corpo físico. A doutrina espírita nos orienta, nos elucida, os espíritos trazem para nós que todas as vezes que o nosso corpo adoece é porque o nosso espírito já está adoecido. E esse adoecimento, ele é exteriorizado através das doenças do corpo físico. Então, a ciência já comprova isso, que quando nós somos capazes de perdoar, nós manteremos uma saúde muito melhor. E aí, a ciência ela já catalogou benefícios do perdão. E nós vamos citar alguns benefícios do perdão. Perdoar incondicionalmente aumenta a nossa expectativa de vida. Porque quando nós, isso a ciência que nos traz, porque quando nós só perdoamos quando alguém vem pedir desculpas para nós, e aí nós perdoamos o outro, a nossa expectativa de vida é menor do que quando nós perdoamos incondicionalmente, quando nós perdoamos naturalmente, mesmo que o outro não saiba, mesmo que o outro não venha nos pedir desculpas, quando esse perdão é natural, a nossa expectativa de vida é infinitamente maior. Fortalece o sistema imunológico. Nós aumentamos o número das células que protegem o nosso sistema imunológico através do perdão. Melhora a qualidade do sono e diminui a fadiga. Por quê? Porque nós ficamos menos nervosos. E isso faz com que o nosso sono seja mais tranquilo e nós vamos nos sentir menos cansados, menos exauridos, porque sentir raiva, sentir mágoa, além de promover o adoecimento do nosso corpo, nos cansa, nos deixa cansados, exauridos. É como se nós tivéssemos um esgotamento mental, emocional e, consequentemente, isso é registrado pelo nosso corpo físico. O perdão também reduz o estresse. Quando nós perdoamos, ficamos naturalmente menos estressados. E a ciência também nos diz que o perdão ajuda no equilíbrio da pressão arterial e dos batimentos
cardíacos. E aí eu pergunto para vocês, companheiros, vocês não podem responder agora, mas a gente promove uma reflexão. Será que não vale a pena o esforço de nós perdoarmos para que a gente possa manter a nossa vida material mais saudável e, naturalmente, a manutenção da vida material mais saudável é a consequência de uma vida espiritual mais equilibrada. Então, será que não vale a pena? Nós sabemos, companheiros, e o próprio Evangelho nos diz, no capítulo que fala do amai os vossos inimigos, que muitas das vezes a confiança ela não é restabelecida de imediato. Muitas das vezes sabemos que alguns companheiros não querem o nosso bem e que nós precisamos fazer um processo, iniciar um processo de não desejar o mal, de desejar o bem, de desejar a felicidade do outro. Então nós também podemos fazer esse processo para que a gente possa conseguir perdoar o companheiro ou a companheira ou um grupo de pessoas. E o que nós aprendemos, e os companheiros, principalmente na área da psicologia, nos ensinam, nos orientam, é que perdoar não é esquecer, mas perdoar é ressignificar aquele ato, é ressignificar aquele sentimento que foi construído, que foi promovido através daquela injúria e daquele ataque. Então, companheiros, vale a pena nós nos esforçarmos para construir esse processo de perdão, para construir essa ressignificação desse sentimento e dessa emoção. No livro da vida, a nossa querida patronesse, Teresa d'Ávila, ela nos conta que quando ela começou a ouvir vozes, ela relatou para o seu confessor. E o seu confessor contava para outros padres aquilo que ela confidenciava para ele, aquilo que ela confessava para ele, e discutia com esses padres a situação em que ela colocava para ele. E por conta disso, ela acabou se tornando um motivo de zombaria e chacota, além de esses padres tratarem a sua situação, o seu relato, com menosprezo. Diante desses comentários, tanto do seu confessor como desses padres, Teresa d'Ávila ficou muito confusa, muitas das vezes muito perturbada, mas ela renovou as suas forças através das orações. E muito interessante, companheiros, nesse processo de orações e de contato com Deus, ela teve certeza de que essas vozes, de tudo aquilo que ela ouvia, era de Deus. Era um contato, era uma comunicação que ela mantinha com Deus. E por ela ter seguido o seu caminho, por ela ter continuado todo esse processo de oração, de manter-se equilibrada nesse esforço, nós entendemos que Teresa perdoou esses companheiros, tanto o seu confessor como todos os outros padres, que comentavam, faziam chacota, e zombaria desse momento íntimo que ela tinha com Deus. E a partir daí ela se fortalece, ela segue adiante, no seu progresso, no seu processo de evolução espiritual e de mais proximidade a Deus e de entender a sua vontade e de cumpri-la na sua magnitude. No livro Lindos Casos de Chico Xavier, Ramiro Gama nos conta, entre inúmeros casos que ele relata do seu contato com Chico, da sua conversa com Chico, ele conta que Chico contou para o seu pai que ele entrava em contato com esses mortos, com esses desencarnados. E muitos eram familiares e às vezes davam conselhos, falavam alguma coisa. E a sua madrasta, que gostava muito de Chico, ficou preocupada e falou com o seu marido, com o pai de Chico, para que eles pudessem levá-lo
para entrar em contato com um padre numa cidade vizinha. E ele leva, né, Chico até lá, só que o pai dele e o padre não acreditam nas coisas que Chico fala. E ele fica muito chateado, né? Ele até, a sua mãezinha aparece para ele nesse momento de grande chateação de Chico, né? E Chico diz para ela que está muito chateado, muito magoado, porque ele dizia a verdade. E sua mãezinha dá para ele uma orientação muito importante que serve para todos nós. Ela diz para ele, para que ele possa se conformar, porque a verdade é de Deus. Lembremos disso, companheiros. A verdade é de Deus e precisamos aprender a obediência para com Deus, para que um dia Ele permita que os outros confiem em nós, para que um dia a confiança possa ser estabelecida entre os outros e entre nós. E assim, companheiros, que a gente possa sempre nos inspirar em Teresa d'Ávila, a nossa patronesse, e também no nosso querido irmão Chico, para que a gente possa prosseguir sempre com Jesus e com Deus. Então, companheiros, nós estamos finalizando o nosso estudo e pedimos a vocês para que possamos fazer a nossa prece para finalizar o nosso estudo de hoje. Senhor Jesus, muito somos gratos pela oportunidade de conhecer o Teu Evangelho. Muito somos gratos, Senhor Jesus, pela doutrina espírita em nossas vidas. E que através, Senhor Jesus, do Teu Evangelho, através da comunicação desses espíritos, possamos nos fortalecer dia após dia para, como Chico, para como Teresa, seguir adiante, Senhor. Num futuro, nos encontrarmos mais perto de Ti e num futuro cumprir a vontade de Deus. Abençoa, Senhor, a todos os corações que estão conosco na noite de hoje, os encarnados e os desencarnados. Graças a Deus. E assim, companheiros, desejamos uma semana de paz e bem a todos os corações aqui presentes. Graças a Deus.